Olá, eu sou Miriam Schumacher, professora de escola dominical de pré-juvenil de 11 a 13 anos, da Igreja Metodista do Retiro Poético Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro. Bom, como sempre não, 2 vezes aqui já eu fiz o 2 em 1, né? Que é juntar 2 estudos em um só, quando ele é muito parecido, ou quando ele está dizendo sobre as mesmas coisas. Então, para ficar mais fácil da gente entender, para a gente não precisar ver um vídeo, ver outro vídeo falando praticamente do mesmo assunto, então eu junto esses 2 estudos, esses 2 assuntos e faço o 2 em 1 que a gente já viu aqui. E hoje a gente está na aula 3, e para quem não entendeu, eu vou fazer um resumo muito rápido, porque com certeza tem alguém aí que não viu os outros vídeos e que vai começar a ver a partir de agora. Acredito que Samuel esteja começando, né? Tudo bem, Samuel? Qualquer dúvida, me pergunte no WhatsApp, não fiquem com dúvidas. Os estudos não são difíceis, mas às vezes tem alguma palavra, alguma coisa que a gente não entende e é bom a gente perguntar. Bom, a gente vem numa sequência de 3 apostilas: de vida cristã, quase tudo que você precisa saber, de missão e evangelização, e essa de discipulado, que a gente começou, tem 2 aulas, tá bom? Essa aqui, ó, que a gente começou, já tem 2 aulas, e hoje nós vamos para a 3ª e para a 4ª aula. E a gente vem numa sequência de entender o nosso propósito e o sonho de Deus, o propósito de Deus para nós aqui na Terra, para a igreja dele, para a humanidade, e qual é a visão de Deus. Na semana passada nós falamos sobre discipulado, uma visão do coração de Deus, e também falamos sobre algumas coisas que nós vamos ver hoje. E só para explicar um pouquinho essa sequência, na de vida cristã nós aprendemos como ser cristãos, como ter o caráter de Cristo, né? Que isso é muito importante para a vida da igreja aqui na Terra e para a gente evangelizar e para a gente falar de Jesus para outras pessoas, né? E na 2ª apostila, sobre missão e evangelização, nós aprendemos como evangelizar. Todos nós somos evangelistas. E como evangelizar as pessoas. E quando essas pessoas são evangelizadas e vão para a igreja, quem que cuida dessas pessoas quando elas chegam à igreja? Né? Os discipuladores. E nós também somos discipuladores, independente da idade. Por isso nós estamos aprendendo como ser um discipulador e como discipular. Ou como ser discípulo, né? Porque muitos aqui, como Dani, Ana Cecília, Maria Eduarda, já participam de uma célula, são discipuladas por alguém, são cuidadas por alguém, né? Então, alguns meninos aí, acredito que também. Então, a gente tem que aprender como ser um discipulador e como ser discipulado também. E nós é que vamos cuidar das pessoas que foram evangelizadas, que vão chegar à igreja. Então, quando as pessoas chegam à igreja, elas não vão ver Jesus, né? É tudo novo, elas não conhecem, elas vão olhar para nós e através das nossas vidas que elas vão ver Jesus. Então, como nós precisamos agir e reagir, né? Nós precisamos ter o caráter de Cristo que a gente aprendeu lá na 1ª apostila, né, de vida cristã. E hoje o assunto também é muito parecido, os 2 na verdade. Então, na aula 4 e a aula 5 são muitíssimos parecidos. Por isso que nós vamos aprender os 2 juntos, porque falam sobre os mesmos assuntos, até mesmo alguns versículos são parecidos. E agora a gente vai entender, né, como ser um imitador de Cristo. E para que essas pessoas que chegarem à igreja olhem para nós e não tenham medo de nos imitar, não tenham medo de ser como nós, porque nós somos imitadores de Cristo, tá bom? Então, o tema da 3ª aula já é assim: seja igual a mim. E eu não consigo ver um versículo que não fale sobre isso como de Paulo. Não sei se alguém aí lembrou, mas a primeira vez que eu li o tema, eu já lembrei de Paulo. Quando ele fala em 1 Coríntios 11, anota aí para você ler na sua versão, porque a versão que está aqui na apostila é bem diferente, tá? Ela chega a ser até um pouquinho confusa. Então, leia aí na sua versão, 1 Coríntios 11, 1, 2, tá bom? Para você entender melhor o que Paulo diz sobre isso. E ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes
os preceitos como vou-los entreguei. Então, o que Paulo está dizendo? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu vou ler um trechinho que está dizendo aqui, que é muito importante. Eu mesma já falei essa frase várias vezes na igreja. Não seja igual a mim, seja igual a Cristo. Né? Várias vezes eu falei isso e com certeza alguém aqui já falou também. Então eu vou ler para vocês. Seguir alguém não é fácil, ainda mais no mundo de hoje. Falar que temos que ser igual a Cristo é fácil. Falar seja igual a mim, este é que é o grande problema. E é verdade, porque a gente sempre atribui a responsabilidade para Cristo. Seja igual a Cristo. Cristo é perfeito, ele não erra, ele não pecou, ele não peca. Então seja igual a Cristo, não igual a mim, porque eu sou falha, pecadora. Então a gente tem esse costume de transferir a nossa responsabilidade para Cristo. Cristo já cumpriu o seu propósito aqui na Terra, que era morrer por nós. Aí daí para frente, a obrigação, vamos dizer assim, não seria essa palavra, mas a responsabilidade de levar as pessoas a Cristo é nossa. Porque nós que vamos evangelizar, nós que vamos pregar, o ide por todo mundo e pregar o evangelho, ide, pregar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, fazer discípulos por todo mundo. Isso Cristo ordenou a nós, né? Não foi ordenado a ele. Isso são palavras dele para nós, que a gente também viu semana passada. Então, a gente tem esse costume de atribuir a responsabilidade que é nossa para Cristo, né? Porque na verdade a gente não quer se comprometer em falar para as pessoas serem como nós e a gente em algum momento errar, falhar e não ser como ele. Só que Cristo já sabia disso. Por isso ele enviou o Espírito Santo, que é o nosso amigo, conselheiro, ajudador, aquele que nos convence do pecado, do mal, da justiça, do juízo. Ele é quem vai nos ajudar a ser como Cristo. Eu pesquisei para saber qual era a diferença entre idêntico e igual, porque a primeira aula, vocês vão ver aqui, a terceira, né, na verdade, fala sobre ser igual. A terceira fala, seja igual a mim. E a quarta, sobre idêntico. E ser igual é quando, em uma comparação, você não vê nenhuma diferença. E idêntico é também a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Idêntico, ao comparar, você também não vê diferença, não se acha diferença. Então, qual era o desejo qual é o desejo do Senhor? É que nós sejamos iguais a Cristo. A gente também já viu aí atrás que o desejo do Senhor é ter muitos filhos, uma família, né, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, eu procurei também a palavra parecido, que também quer dizer semelhante. E nisso sim, em alguns momentos você vai notar alguma diferença. São pessoas, vamos dizer assim, igual esse aqui, vou usar esse exemplo aqui, que Clara me deu, né? Esses copinhos aqui são iguais, o que tem dentro é parecido, mas você vê uma diferença, porque são diferentes, né? Isso aqui é de lavanda, esse aqui nem sei de que, mas tá no copo igual, tamanho, tudo, mas tem sua diferença. É igual? É parecido? Sim, mas você nota a diferença entre eles. E também é assim conosco. Por que semelhantes? Porque nós precisamos... Vamos ver se vocês vão entender o raciocínio. Nós precisamos ser iguais a Cristo em tudo, no caráter, na forma de agir, de reagir, na forma de falar com as pessoas, na forma de tratar as pessoas, na forma de pregar, na forma de evangelizar. Nós temos que ser como Cristo em tudo. Porém, somos pessoas diferentes, né? Eu sou diferente da Dani, sou diferente da Maria Eduarda, sou diferente do Samuel, sou diferente do Pedro, eu sou diferente de vocês. Nós temos que ser iguais na essência. A essência de Cristo tem que estar em nós, né? Mas somos pessoas diferentes. Uns riem mais alto, outros mais baixos. Eu sou acelerada às vezes para falar. Tem outros que são calminhos, uns são tímidos, outros são mais para frente,
outros são altos, baixos, e assim somos, diferentes. E o Espírito Santo vai agir em nós na nossa diferença. Porém, a nossa essência tem que ser igual, que é Jesus. Então, como ser, né, um imitador? Imitador, né, ser discípulo, na verdade, no grego está dizendo ser aluno, um aprendiz, um imitador. Então, como que nós vamos fazer isso, né? Como ser, né, o imitador de Cristo? Como a gente aprender a ser esse imitador de Cristo para que a gente possa falar com outras pessoas? Pode ser meu imitador, sim, porque eu sou imitador de Cristo com essa autoridade que Paulo falou. Então, vamos lá. Deixa eu tentar me achar aqui. Bom, Paulo diz, né? Sejam meus imitadores. E eu vou ler algumas características aqui. A primeira característica que podemos ver podemos reconhecer, né, um discípulo de Cristo, que ele é, né, como mestre, a autoridade que ele tem, autoridade para falar, ele é seguro para falar, ele é seguro para pregar, ele é seguro para cumprir o propósito que Deus colocou na vida dele. Também já vimos aí atrás, eu sempre vou repetir isso, porque às vezes vocês têm dúvida, tipo assim, mas tá falando isso agora e eu não sei. Não, já falamos sobre isso também, lá aí pra trás, em várias outras aulas aí, desde vida cristã até missão e evangelização, sobre cada um ter um propósito. Cada um tem um chamado, cada um vai ter um dom, não necessariamente um dom, mas cada um vai ter um dom, cada um vai ter o chamado, como tem, né? Eu já falei que o meu caso é falar da palavra de Deus, é a pregação. Eu tenho uma amiga que o chamado dela é levar Jesus através da voz dela, através da música, através do canto, através dos hinos, dos louvores, né? Meu esposo, por exemplo, é um exemplo disso, é através dos instrumentos, ele é um instrumentista, o dom que ele tem, dificilmente outras pessoas têm. Qualquer instrumento que Renan pega, ele consegue tocar, mas foi o Senhor que deu esse dom a ele, né? Porque às vezes chega num lugar, como a gente já foi algumas vezes, e ele sentia vontade de pegar um instrumento, tocar um hino, um louvor, e aquele hino acabava tocando o coração das pessoas. Então foi para isso que Deus deu esse dom a ele. Então cada um tem um dom. Então nós vamos ter essa autoridade em usar, em usufruir daquilo que o Senhor colocou em nós para o reino mesmo. Mas o Espírito Santo que vai fazer isso, né? O Espírito Santo vai fazer florescer, vai fazer fluir esse chamado, esse dom que o Senhor colocou dentro de nós. Então, a gente reconhece um discípulo de longe de Jesus quando ele tem essa autoridade. Jesus tinha autoridade sobre os demônios, Jesus tinha autoridade sobre as pessoas, Jesus tinha autoridade naquilo que ele falava. E ele não nos chamou para trabalhar. Eu tenho que fazer. Não, ele nos chamou para ser como ele. E se nós formos como ele, as coisas vão acontecer, né? Eu digo que Jesus, ele não ficava correndo atrás das pessoas. Ele passou, chamou os discípulos, outras pessoas o seguiam, mas ele não ficava implorando e nem correndo atrás. Um exemplo disso é a mulher samaritana. Jesus, ele não ficou indo no sol quente atrás dela. Às vezes algumas pessoas falam isso de forma errada. Falam dessa palavra de forma errada. Jesus, ele ficou debaixo de uma árvore, sentado debaixo da árvore, descansando na sombra, esperando a mulher chegar. Então, ele estava ali, sabendo o que ele tinha que fazer, sabendo o que ele tinha que falar, mas ele esperou a mulher chegar. Ele não ficou correndo atrás dela. Então, se nós cuidarmos em ter intimidade com ele, em buscar a ele, em ser como ele, as pessoas vão chegar até nós. A gente não vai precisar ficar correndo atrás delas. Não sei se vocês já ouviram uma frase sobre: se você cuidar do seu jardim, as borboletas virão pousar, né, no seu jardim, as abelhas virão buscar o néctar. E é exatamente assim com os filhos de Deus. Se nós buscarmos, se nós cuidarmos da nossa vida espiritual, da nossa vida, do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, cuidar do nosso emocional, se a gente cuidar, né, da nossa vida, as outras pessoas vão querer ser como nós. A gente não vai precisar correr atrás dela para fazer discípulos, mas essas pessoas virão, né? Então, a segunda característica é negar a si mesmo.
Pessoas que são parecidas com Jesus, que são como Jesus, elas negam suas vontades para fazer as vontades do Senhor Jesus, para fazer a vontade do Pai, que foi o que Jesus fez. Ele negou totalmente a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Lembra naquele momento que ele, nos últimos momentos de Jesus, que ele chorou e orou a Deus que, se possível, passasse aquele cálice dele, mas todavia que fizesse a vontade do Senhor, que Deus fizesse a vontade dele? Jesus não queria morrer. Naquele momento ali, a carne dele estava falando, ele estava com medo, estava, né? Ele não queria passar por aquilo, mas ele falou: Senhor, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita, agradável e é muito melhor do que a nossa. E se Jesus não tivesse morrido? A gente não estaria aqui hoje, né? Então, ele venceu, ele negou a vontade dele para fazer a vontade de Deus, que era melhor. E foi. Por isso nós estamos aqui, terminando, cumprindo a etapa que ele deixou para nós, né? O propósito que ele deixou para nós, estamos aqui cumprindo, né? Então, o terceiro é permanecer em Deus. A gente já aprendeu no Ministério Infantil que nós somos os ramos enxertados em Cristo, né? Esses dias, ontem, na verdade, eu joguei um monte de atividade de dev fora e numa delas até estava essa aí, sobre estar enxertado em Cristo, né? Cristo é vamos dizer assim, Cristo, né, é esse galho aqui e nós somos os ramos que estamos enxertados nele, né? Então, se permanecermos em Deus, aquele que permanece na palavra, que aprende, que busca, que é uma pessoa assim irrepreensível, como a Bíblia diz, é um terceiro sinal de que essa pessoa é um discípulo de Jesus. O quarto é o amor pelas pessoas, é o amor pelos outros, né? A gente já falou na escola dominical presencial um tempo atrás de que o amor pelas pessoas não quer dizer sobre o que ela faz ou deixa de fazer. A gente tem que amar independente do que a pessoa faz, de quem ela é, porque Jesus amava as pessoas como elas eram, sendo ladrões, publicanos, prostitutas. Jesus não olhava o que ela fazia, mas quando ele olhava para as pessoas, ele via o DNA de Deus que tinha criado elas. Então, ele amava aquelas pessoas porque em cada pessoa existe uma numeração. Tem uma palavra, acharam em todos os seres vivos da Terra, nas plantas, nos animais, nos fósseis, acharam um código em cada ser vivo. Tem um vídeo depois que quem quiser eu envio esse vídeo. Tem um código em cada ser vivo que os cientistas tentaram descobrir que código era esse. E ele leva algumas letras antigas e tentaram codificar e tal, desvendar essa numeração que existe em cada ser humano, independente da digital, que cada um tem uma digital, em cada ser humano tem essa numeração. E foram procurar saber, porque os animais têm essa numeração, as asas das borboletas têm essa numeração, as plantas têm, os animais têm, as árvores têm, tudo tem essa numeração e os seres humanos têm a mesma numeração. E foram buscar saber por quê e o que aquilo queria dizer. E chegaram a 4 letras antigas, e essas letras na época eram números, e tentaram codificar para os dias de hoje, e traduziram para o hebraico, traduziram para várias coisas, e o nome desse código, né, que está em cada ser vivo, quando traduzido, né, para a nossa língua, está escrito Deus. Então, em cada ser vivo tem a assinatura de Deus. Então, não tem como não amar aquele que Deus criou, não tem como não amar a obra de Deus. Então, o quarto ponto aqui daquele que é discípulo, daquele que é igual a Cristo, é amar as pessoas, né? Como amar? Jesus fala, é fácil amar quem nos ama, é fácil amar quem está perto. Difícil é amar quem deseja o nosso mal, de quem é ruim, porque essas pessoas, apesar de ter o DNA de Deus nela, a assinatura de Deus, elas não reconheceram que elas são filhas de Deus ainda. Elas não entenderam que elas são filhas de Deus. Elas não entenderam que elas são amadas por Deus.
Então, nós precisamos amar as pessoas, independente do que elas fazem, né? E do que elas são no momento. Elas ainda não entenderam que elas são filha de Deus e não o que elas estão fazendo, né? Uma pessoa que é ladra, por exemplo, ela não é ladra, ela é filha de Deus, só que ela ainda não entendeu que ela é filha de Deus. Então ela se intitula como aquilo, e as pessoas também, né? A gente também acaba fazendo isso. Então, a gente precisa amar as pessoas como Jesus. E a parte da gente ser idêntico, que é a mesma coisa, você já viu quando a gente tenta... Todo mundo já brincou disso, né? O mestre mandou, o macaco mandou, sei lá, e essas coisas. E que a gente tenta imitar as pessoas, a pessoa faz uma coisa e a gente tenta fazer. Na semana passada eu até fiz uma brincadeira, que na verdade já foi feita até na igreja, há um tempo atrás, sobre a gente imitar as pessoas. Quando eu falo, coloca a mão no ouvido, aí todos vão colocar a mão no ouvido. Agora eu falo, coloca a mão na boca, e eu coloco no ombro. Com certeza alguém colocou a mão na boca, porque é mais fácil falar aquilo que não colocou a mão na boca, colocou a mão no ombro, porque é mais fácil fazer aquilo que eu faço do que aquilo que eu falo. Então vocês estão vendo colocar a mão no ombro, mesmo falando para colocar na boca, vocês vão colocar no ombro. Então, ser idêntico é exatamente isso, a gente imitar Jesus em tudo. E tudo que nós fizermos igual a Jesus, as pessoas também farão como nós. É tipo o mestre mandou mesmo. E o mestre é Cristo. Então se ele fala, ame, a gente tem que amar porque ele amou. Se ele fala, cuide, temos que cuidar porque ele cuidou. Se ele diz, dê comida àqueles que necessitam, a gente tem que dar porque ele mandou. E as pessoas verão os filhos de Deus fazendo e vão fazer. Eu acredito que muitas coisas acontecem no mundo porque as pessoas não estão conseguindo ver os filhos de Deus fazer aquilo que Cristo fez. Porque se começasse de nós, se começasse por nós, né, a amar as pessoas, cuidar das pessoas, falar do amor de Deus para as pessoas e fazer ações como Jesus fazia, milagres, sinais e maravilhas, como ele disse que nós faríamos muito mais do que ele. Se nós, como filhos de Deus, estivéssemos realmente cumprindo essa palavra, muitas pessoas não estariam doentes, muitas pessoas não estariam enfermas, muitas pessoas não estariam doentes espiritualmente, porque Jesus ele curava o emocional também das pessoas. E se as pessoas no mundo que estão perdidas vissem os filhos de Deus fazendo o que a gente deveria fazer, imitando Jesus, fazendo o que ele fazia, muita coisa mudaria. Talvez não estaria 100%, lógico, né? Porque as pessoas têm livre-arbítrio e muitas pessoas não vão querer Jesus, como não aceitaram ele no passado, hoje em dia muitas pessoas também não querem o Senhor Jesus. Mas acho que muita coisa iria melhorar, né? Se a gente visse um mendigo na rua e ao invés de dar uma moeda, a gente fizesse como Pedro, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levante e ande. E as pessoas vissem isso, talvez ia querer, sabe, esse Deus. Que Deus é esse que usa essa pessoa, né? A princípio elas não iam falar nem que Deus, elas iriam olhar para nós e falar, cara, eu quero o que essa pessoa tem, né? Como quiseram de Pedro muito tempo atrás. E tudo isso iria apontar para o Senhor Jesus quando essas pessoas viessem para nós, né? Falar com a gente. Então, assim, precisamos ser imitadores do Senhor Jesus urgentemente. Tem um versículo que diz que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A gente também já viu bastante esse versículo por aqui. E a criação aguarda. Sabe toda essa criação que tem esse código escrito Deus? Toda essa criação precisa, anseia pela manifestação dos filhos, que sou eu e você, né? E a criação, ela tá doente, né? A criação, ela tá doente. O mundo hoje em dia tá doente e precisam da manifestação dos filhos, que somos nós. E através de nós que vamos levar Jesus para outras pessoas, é que aos poucos o Senhor vai resgatando novamente aquilo que se foi perdido até que Jesus volte. Então, o que eu tenho a dizer para vocês desses dois estudos, que foi 2 em 1, e nem parece, né? Porque eles são tão parecidos, é que nós precisamos
ser imitadores de Cristo. Nós precisamos ser idênticos ao Senhor Jesus. E nós precisamos prestar atenção naquilo que realmente Ele faz, Ele fez, tudo que está na palavra dele, para que a gente possa fazer como Ele, para que as pessoas vejam, em nome de Jesus. Somos modelos. Precisamos, permitir que as pessoas nos copiem. Às vezes a gente acha ruim. A pessoa está me copiando, a pessoa está sendo igual a mim. Não acha isso ruim, acha isso bom. Porque todo bom discipulador é copiado. Toda pessoa que ela realmente é uma seguidora de Cristo, ela é como Cristo, ela vai ser copiada, porque Cristo é bênção. Cristo é maravilhoso. E se você é como Ele, as pessoas vão te copiar. Não ache isso ruim, ache isso uma bênção. E se você for realmente tão parecido como Ele, as pessoas também vão começar a ser. Então, que Deus te abençoe. Espero que vocês tenham entendido. Ficou um pouquinho longo, mas como eram 2 e 1, estamos dentro assim do tempo, né? Quero orar por vocês e espero que Deus abençoe a vida de vocês, da família de vocês e que vocês aprendam a ser como Jesus, a cada dia mais. Pai, quero te agradecer pela vida de cada pessoa que vai ver esse vídeo. Que o Espírito Santo a convença como tem me convencido a cada dia a ser como Cristo. Às vezes parece que é difícil, mas se nós negarmos os nossos desejos e vontades para fazer a vontade do Pai, a gente consegue. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que nós e a nossa família seja parecida com Cristo a cada dia mais e que através de nós as pessoas possam ver a manifestação do Senhor, serem salvas, libertas e serem seguidores de Cristo também. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Beijão e até na próxima semana.